Quando comecei a trabalhar, não me avisaram nada incomum sobre o turno da noite. Ninguém me chamou de lado com um olhar cúmplice e um aviso, e nenhum veterano sussurrou histórias de fantasmas perto da cafeteira. Era uma cidade pequena, com uma população de 4.000 habitantes em um bom dia, e a maior expectativa de emoção que alguém poderia ter era um jogo de futebol agitado ou uma ligação da Sra. Turner sobre seu correio desaparecido novamente. O que eu achava mais perturbador, na verdade, seria o silêncio. Aquele tipo de escuridão vazia que paira sobre cidades como a nossa após a meia-noite. O chefe me encontrou na minha primeira noite. Alto, com olhos cansados e cabelos grisalhos, ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, que durou 1 segundo a mais do que o necessário. "Você leu as regras que deixei na sua mesa?" Ele perguntou. Eu assenti, embora não tivesse lido. Olhei rapidamente para o papel antes de enfiá-lo no bolso, supondo que fossem protocolos padrão do turno, lembretes para trancar a delegacia ou preencher meus registros. Mas ele não precisava saber disso, e parecia satisfeito o suficiente, acenando com a cabeça antes de me mandar sair para a patrulha. Só então, sentado no carro sob a luz fraca do estacionamento, tirei o papel novamente. Em letras grandes e blocadas, 6 regras me encaravam. Regra 1. Fique dentro do carro entre meia-noite e 3h33 da manhã. Não saia por nenhum motivo. Tranque as portas. Regra 2. Se você ver faróis se aproximando depois das 2 da manhã, desligue suas luzes, coloque o carro em ponto morto e mantenha a cabeça abaixada até que passem. Regra 3. Se ouvir alguém batendo na janela, ignore, mesmo que chamem seu nome. Regra 4. Por volta das 3 da manhã, você pode ver alguém no retrovisor. Não olhe diretamente para eles. Mantenha o foco na frente até que desapareçam. Regra 5. Pode haver um carro de patrulha que se pareça com o nosso, mas os números estarão errados. Não o reconheça e não saia do carro se ele parar ao seu lado. Regra 6. Nunca responda ao seu rádio após as 3h33 da manhã. Se ouvir vozes, desligue. Não ligue novamente até o amanhecer. Eu franzi a testa. Isso era algum tipo de brincadeira de iniciação? Talvez o chefe gostasse de fazer trotes com os novatos. Parecia absurdo, mas havia uma inquietação pesada em meu estômago enquanto relia cada regra, tentando racionalizá-las, tentando encontrar algum ângulo que fizesse sentido. Quando a meia-noite chegou, me encontrei no estacionamento de um antigo posto de gasolina que não funcionava há anos. Desliguei o motor, reclinei o banco e tentei me acomodar. O ar da noite estava totalmente parado, sem zumbido de vida ou tráfego distante. Apenas um silêncio quase opressivo. Nos primeiros 30 minutos, folheei meu telefone, percorrendo mensagens antigas e notícias para passar o tempo. As regras coçavam na parte de trás da minha mente, cada uma pairando como uma ameaça não dita. Meia-noite às 3h33 da manhã. Uma janela de tempo estranha e precisa. Mantive as portas trancadas, minha mão checando absente o fecho enquanto permanecia ali. Não havia razão para sair do carro. A última coisa que eu queria era vagar no escuro, ouvindo apenas o eco dos meus próprios passos em ruas desertas. Após a 1 da manhã, uma leve neblina começou a se formar, cobrindo as ruas. Não estava espessa, apenas o suficiente para desfocar as bordas do mundo exterior. Ajustei-me no banco, observando-a contornar os postes de luz, revestindo a cidade já silenciosa em uma quietude sobrenatural. Olhei para o meu relógio, 2h05 da manhã, e foi então que vi o primeiro teste da noite. Faróis inicialmente fracos, brilhando como vagalumes, distantes na extremidade oposta da rua, vindo lentamente em minha direção. Uma visão perfeitamente normal em qualquer outra noite. Apenas um carro passando pela cidade. Mas lembrei da regra. Se você vir faróis se aproximando após as 2 da manhã, desligue suas luzes, coloque o carro em ponto morto e mantenha a cabeça baixa até que passem. Relutantemente alcancei o interruptor de luz, desligando-o. O interior do carro mergulhou na escuridão, a única luz vindo dos números vermelhos fracos no painel. Coloquei o carro em ponto morto e esperei, com a cabeça inclinada para a frente, mas meus olhos lançando um olhar furtivo para cima, à medida que as luzes se aproximavam.
O carro era antigo, do tipo que você veria em filmes dos anos 70. Ele avançava lentamente, seus faróis cortando a neblina em raios finos e assustadores. Havia algo errado, no entanto. Algo que eu não conseguia expressar em palavras. A maneira como se movia parecia estranha, como se estivesse flutuando em vez de dirigir, mal perturbando a neblina enquanto se arrastava em minha direção. Quando o carro se aproximou, forcei-me a olhar para baixo, fechando os olhos e pressionando a testa contra o volante. Todo meu instinto gritava para eu levantar a cabeça. Apenas um olhar, o suficiente para confirmar que era apenas um motorista inofensivo de madrugada. Mas permaneci onde estava, sentindo uma sensação fria e rastejante se espalhar pela minha pele, enquanto o carro passava, lento e deliberado, seu motor ronronando suavemente enquanto deslizava. Esperei até não sentir mais sua presença, até que o leve zumbido de seu motor desaparecesse na noite. Quando finalmente olhei para cima, a rua estava vazia, apenas a neblina flutuando preguiçosamente onde o carro estivera. Minhas mãos estavam úmidas, os dedos rígidos enquanto eu segurava o volante. Era ridículo. Eu era um homem adulto, um policial, sentado aqui aterrorizado por uma regra que provavelmente fora feita para zoar os novatos. Mas enquanto permanecia no silêncio, a inquietação só se aprofundava. Horas se arrastaram em silêncio absoluto. Eu podia sentir meu corpo começando a adormecer, o pesado cansaço de uma longa noite me envolvendo. Olhei para o meu relógio, 3 em ponto. Esfreguei os olhos, lutando para me manter alerta. Sentia os minutos se arrastando, cada tic-tac do relógio como uma provocação sutil. Meu olhar vagou até o retrovisor, mais por hábito do que qualquer outra coisa. E foi então que o vi. Uma forma fraca, mas inconfundível, pairando no banco de trás. A princípio, pensei que era um truque da neblina, talvez algum reflexo do lado de fora. Mas a forma não se movia, não vacilava. Era como se alguém estivesse sentado bem atrás de mim, perto o suficiente para estender a mão e me agarrar se quisesse. Por volta das 3 da manhã, você pode ver alguém no retrovisor. Não olhe diretamente para eles. Mantenha o foco na frente até que desapareçam. Meus dedos se apertaram ao redor do volante, minha respiração superficial. Eu queria olhar, me virar e ver quem, ou o que, estava ali. Mas as palavras da regra pesavam em minha mente. Forcei meus olhos a se manterem na estrada à frente, meu pulso batendo forte em meus ouvidos, enquanto eu encarava o vazio nebuloso além do para-brisa. A figura não se movia. Permanecia ali, imóvel, apenas uma silhueta escura que parecia mudar nas bordas da minha visão. Sentia sua presença, sólida e errada, como um peso pressionando o banco atrás de mim. Os minutos se arrastaram. Finalmente, lentamente, o peso se levantou. Não me atrevi a olhar no espelho, nem mesmo uma olhada, até que a sensação desaparecesse completamente, deixando apenas o silêncio opressivo em seu lugar. Quando arrisquei olhar, o banco de trás estava vazio. Respirei fundo, os dedos rígidos enquanto eu os flexionava contra o volante. Uma sensação de dread havia se enterrado em mim, e nenhuma quantidade de lógica ou autoconfiança parecia dissipá-la. Eu segui as regras. Ainda estava ali, mas a noite não havia terminado, e de alguma forma eu sabia que apenas arranhei a superfície. As horas continuaram a se arrastar, espessas e pegajosas, enquanto eu permanecia sozinho naquele carro, minha mente revirando as regras repetidamente. O silêncio se tornava mais pesado, como se algo estivesse à espreita além do alcance da audição, esperando por uma fissura na minha determinação. De tempos em tempos, pegava-me lançando olhares no retrovisor ou nas ruas nebulosas, esperando ver algo que não deveria estar ali. À medida que os primeiros indícios do amanhecer começavam a se infiltrar na noite, uma pequena parte de mim ousou relaxar. As regras pareciam um sonho febril, um teste das minhas nervos, mas o que restava, eu havia sobrevivido. O que quer que assombrasse esta cidade à noite, quaisquer espectros ou pesadelos, antigos e torcidos, que saíssem para vagar, me deixaram em paz. Quando finalmente voltei para a delegacia, o chefe estava esperando junto à porta, observando-me com aqueles olhos cansados,
como se já soubesse o que eu havia visto. Ele não perguntou se eu seguia as regras. Não precisou. O olhar que me deu foi suficiente. Um aviso não falado, um lembrete sombrio de que o turno da noite aqui estava longe de ser normal. Não fiz perguntas. Não precisava. Registrei meu horário em silêncio, os olhos do chefe em mim enquanto eu saía, sentindo o peso de uma noite que durou muito mais do que deveria. Depois daquela primeira noite, o sono não veio facilmente. Passei horas deitado acordado, olhando para o teto, relembrando os eventos repetidamente. A sensação daquela forma no meu banco de trás não saía da minha mente, assim como a memória do carro antigo passando. Na minha segunda noite, cheguei à delegacia pouco antes da meia-noite, tentando não notar como o ar parecia mais pesado à medida que me aproximava. Acenei para o chefe enquanto registrava meu horário. Ele apenas acenou de volta, sem palavras, e me entregou o mesmo papel que tinha na noite anterior. Eu ainda o tinha, dobrado no meu bolso como um talismã, mas aceitei o novo mesmo assim. Algo em seu rosto me disse que ele não apreciaria perguntas. Então não perguntei. Tive a certeza de que as palavras estavam gravadas em minha mente o suficiente até aquele momento. Parecia que estavam ali há muito tempo, e algo me dizia que permaneceriam comigo por bastante tempo. A meia-noite chegou e comecei meu turno. As ruas estavam quietas, como na noite anterior. Quietas demais, na verdade. Em qualquer outra cidade, você poderia ouvir algumas vozes distantes, talvez o zumbido monótono de TVs em casas com cortinas ainda abertas. Mas aqui não havia nada. A névoa havia retornado, mais densa do que na noite anterior, enrolando-se em volta dos postes de luz como fumaça. Era quase como se a cidade tivesse sido drenada de vida. Dirigi pelas ruas principais primeiro, verificando interseções, passando por vitrines escuras e parques vazios. A sensação de estar sendo observado me assaltou mais de uma vez, mas ignorei, forçando-me a focar na rotina. Uma simples patrulha, nada mais. Uma hora se passou sem incidentes, depois duas. Estava começando a me sentir mais à vontade quando o primeiro toque veio. Foi suave no início. Um pequeno ruído, mal perceptível sobre o zumbido do motor. Pensei que era o rádio por um segundo. Talvez algum tipo de estática ou um erro no equipamento. Mas então veio novamente, mais alto, como um dedo batendo contra o vidro. Se você ouvir alguém batendo na janela, ignore, mesmo se chamarem seu nome. Congelai. Os toques vinham em um ritmo constante e não natural. Mudavam da janela do motorista para a traseira, cada batida precisa e, de alguma forma, muito oca, muito deliberada. Como se alguém do lado de fora do carro estivesse se certificando de que eu ouvisse cada som. Então ouvi meu nome. Não era alto, mal mais que um sussurro, mas claro o suficiente para não deixar dúvidas. A voz não era de alguém que eu reconhecia, no entanto. Oficial Carter. A voz fez uma pausa, deixando meu nome pairar no ar. Apertei o volante com mais força, meus olhos fixos no painel, recusando-me a me virar. A névoa lá fora se espessava, e os toques recomeçaram, mais rápidos agora, como se quem ou o que estivesse lá fora estivesse se tornando impaciente. Oficial Carter. A voz veio novamente, mais próxima desta vez, bem do lado da minha janela. Mantive meu olhar fixo à frente, minha respiração superficial e controlada. Uma parte de mim queria olhar para o lado, apenas para confirmar que não era real, para ver nada e rir disso como uma ilusão de madrugada. Mas a outra parte, a que se lembrava das regras, não me deixava me mover. Os toques ficaram mais altos, mais agressivos, mudando entre as janelas como se estivesse contornando o carro, procurando uma forma de entrar. Mordi com força o interior da minha bochecha, tentando me manter ancorado, recusando-me a reconhecer. Não sabia quanto tempo fiquei ali, minha mente um turbilhão de instintos e pavor. Os toques não paravam, cada batida mais violenta que a anterior, até que parecia que algo estava martelando no vidro, desesperado para entrar. E então, tão repentinamente quanto havia começado, parou. O silêncio que se seguiu era quase pior do que o barulho. Eu podia sentir algo lá fora, me observando. Uma presença tão pesada que parecia que a névoa em si havia ganhado vida. Mas não me movi,
Não pisquei, até que a sensação se dissipasse, até que a névoa começasse a se esvair. Somente então me atrevi a olhar ao redor, encontrando as janelas perfeitamente intactas, sem uma única marca no vidro. O que quer que fosse, havia me deixado, por enquanto. Respirei fundo, o ar espesso e estagnado em meus pulmões enquanto me forçava a relaxar. Minhas mãos estavam doloridas de tanto segurar o volante, meus nós brancos na luz fraca. A noite continuou em silêncio, os minutos se arrastando em horas enquanto dirigia pelas ruas vazias, cada instinto em alerta máximo. Por volta das 3 da manhã, me encontrei perto da borda da cidade, onde a estrada principal cortava a extensão aberta da floresta que fazia limite com o condado. A névoa havia se afinado, flutuando em manchas esparsas que passavam pela estrada, quase como se estivessem me observando enquanto eu passava. Mantive meu olhar firme, as regras passando pela minha mente como um mantra. E então vi um carro de patrulha estacionado logo ao lado da estrada, com as luzes apagadas, mas a forma inconfundível. Era um modelo mais antigo, talvez alguns anos fora de operação, mas definitivamente um dos nossos. Um Ford com as mesmas listras, os mesmos decalques, tudo no lugar, exceto pelo número ao lado. O número estava completamente errado. Forcei-me a não desacelerar, não olhar de perto. Quase consegui me convencer de que era apenas um carro abandonado, deixado por um turno anterior quando os faróis se acenderam. Meu estômago se revirou quando o carro entrou na estrada atrás de mim, suas luzes fracas, mas inconfundivelmente focadas em mim. Mantive minha velocidade constante, meus olhos colados na estrada à frente, recusando-me a reconhecer o veículo que se aproximava no meu retrovisor. A vontade de acelerar, de parar, de fazer qualquer coisa me consumia, mas não me atrevia a quebrar a regra. Ele me seguiu por um bom quilômetro, sempre logo atrás de mim, seus faróis um brilho opaco e antinatural que parecia pulsar na escuridão. E então, sem aviso, acelerou, fechando a distância até ficar bem em cima de mim. Meu coração disparou no peito enquanto eu apertava o volante. Cada nervo do meu corpo em alerta, enquanto o carro parecia se aproximar, praticamente me empurrando para a frente. Lutei contra a vontade de olhar no retrovisor, para ver quem ou o que estava atrás do volante. A regra era clara: não o reconheça. Por um breve momento, pensei em frear, em forçar o carro a parar, mas algum instinto me avisou contra isso. Havia algo profundamente errado com aquele carro, algo que ia além de mera imitação. Depois de um tempo, o carro finalmente diminuiu a velocidade, suas luzes se apagando enquanto se afastava, deslizando na névoa como se nunca tivesse estado ali. A estrada à frente se estendia em uma linha desolada, a névoa engrossando mais uma vez enquanto eu seguia, minhas mãos segurando o volante com tanta força que meus nós doíam. O resto do turno foi um borrão, o silêncio pressionando sobre mim enquanto as horas se arrastavam em direção ao amanhecer. De vez em quando, pegava-me olhando para os espelhos, esperando ver aqueles faróis novamente, ou algo pior. Quando a primeira luz da manhã finalmente rompeu a névoa, senti um peso quase físico se levantar dos meus ombros. Dirigi de volta à delegacia, cada quilômetro parecendo um alívio, a luz do dia me envolvendo como um salva-vidas. Estacionei no estacionamento, levando um momento para me recompor antes de sair do carro. O chefe estava esperando ao lado da porta, seus olhos examinando meu rosto com um olhar cúmplice. "Como foi seu turno?" ele perguntou, embora seu tom deixasse claro que ele já sabia a resposta. Não respondi. Em vez disso, entreguei-lhe o papel dobrado, meus dedos ainda tremendo levemente. Ele assentiu, guardando o papel no bolso sem dizer uma palavra. "Descanse", ele disse, sua voz baixa. "A noite de hoje é a mais difícil de todas." Não sabia o que ele queria dizer com isso, e uma parte de mim não queria saber. Ao deixar a delegacia, o peso de suas palavras se instalou em mim e percebi o quão profundamente aquelas regras haviam se enraizado em minha mente. Não havia dúvida agora. Esta cidade tinha segredos e o que quer que estivesse lá fora na escuridão não tinha intenção de me deixar ir. Na terceira noite, cheguei à delegacia com uma sensação que não tinha desde que entrei para unir a força. Um dread silencioso e borbulhante
que pairava na parte de trás da minha mente como a borda de uma tempestade. O chefe estava esperando ao lado do meu carro quando estacionei, e sua expressão estava mais sombria do que o habitual. Havia linhas em seu rosto que não estavam lá na noite anterior, seu olhar pesado e fixo. Última noite do turno de treinamento, ele disse, me entregando o papel com as regras novamente, como se eu precisasse ser lembrado. Sua mão permaneceu sobre o papel enquanto eu o pegava. Havia algo em seus olhos, algo próximo da simpatia. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então apenas assentiu e se afastou, seu silêncio tornando tudo ainda pior. Instalei-me no carro, checando meu rádio e ouvindo o zumbido estático pelos alto-falantes, enquanto olhava as regras uma última vez. Regra 6. Nunca responda ao seu rádio após 3h33 da manhã. Se ouvir vozes, desligue. Não ligue novamente até o amanhecer. As outras regras já haviam cobrado seu preço, cada noite desgastando os últimos vestígios de lógica e racionalidade que eu mantinha. Mas aquela última regra era a que enviava um arrepio até os meus ossos. Eu era policial o suficiente para saber que um rádio era um cordão umbilical, a única conexão que tínhamos lá fora. Era uma regra que parecia feita para me empurrar além do ponto da razão, um teste que eu não compreendia totalmente. À meia-noite chegou silenciosamente. A cidade estava envolta na mesma névoa pesada, mais densa do que nas noites anteriores. As primeiras horas passaram sem incidentes, mas enquanto eu permanecia ali no silêncio, senti algo pesado no ar. Por volta das 2, faróis brilharam à distância. Moviam-se lentamente, cortando a névoa enquanto se aproximavam de mim, e senti um calafrio subir pela espinha. Desta vez não esperei para testar. Desliguei minhas luzes, coloquei o carro em ponto morto e abaixei a cabeça, mantendo os olhos no chão enquanto as luzes se aproximavam. Eu podia ouvir o zumbido do motor enquanto passava, o som errado, oco, ecoando como se estivesse vindo de um lugar completamente diferente. Quando me arrisquei a olhar depois que passou, vi a névoa se assentar novamente, inalterada, como se o carro nunca tivesse estado ali. E então, enquanto o relógio se aproximava das 3 horas, algo aconteceu que me fez segurar o volante até que meus nós ficassem brancos. Do canto do olho, vi uma figura. Um homem, parado bem do lado da janela do motorista. Ele era alto demais e sua cabeça estava inclinada. Não o reconheça, pensei. Eu podia ver pelo canto do olho que a coisa estava acenando para mim agora, acenando lentamente. E não sei como, mas eu sabia que ele estava sorrindo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a figura alta desapareceu na névoa. O tempo se arrastava e eu estava exausto, meus nervos desgastados ao limite. Continuei olhando para o relógio, observando os minutos se arrastarem enquanto aguardava o amanhecer. E então, exatamente às 3h33 da manhã, o rádio estalou ao vivo. Pulei, o som cortando o silêncio como uma faca. Estática zumbia do alto-falante, crepitando com vozes indistintas que mudavam e desapareciam, como se alguém estivesse tentando se conectar comigo de um outro lado de uma vasta distância. Virei-me para desligar o rádio, minha mão pairando sobre o botão. Mas então, através da estática, ouvi uma voz. Uma voz que eu não ouvia há anos. Uma que eu conhecia melhor do que a minha própria. Daniel! Daniel, por favor! Você consegue me ouvir? Meu sangue gelou. Era a voz do meu pai. Ele havia morrido há 6 anos, enterrado no pequeno cemitério logo fora da cidade. Eu estava ao lado de seu túmulo. Assisti enquanto a terra cobria seu caixão. E, no entanto, aqui estava ele, falando comigo através da névoa crepitante do rádio. Por favor, Daniel, eu preciso da sua ajuda. Congelei, minha mão tremendo enquanto encarava o rádio. Todo o meu instinto gritava para desligá-lo, seguir a regra, deixar o passado onde pertencia. Mas a voz continuava, implorando, cheia de um desespero que eu não podia ignorar. Daniel, você tem que me ouvir, por favor. Estou preso aqui. Não consigo sair. Você tem que me ajudar, filho. Você é o único que pode... As palavras arranhavam algo cru dentro de mim, memórias de noites tardias em seu escritório, o cheiro de sua colônia pairando no ar, sua mão pesada em meu ombro enquanto me contava suas velhas histórias de vida e perda, de orgulho na força.
Cada pedaço de lógica que eu tinha estava derretendo, substituído pela dor familiar da perda. Pai? A palavra escapuliu antes que eu pudesse parar. Minha voz mal era um sussurro. Houve um silêncio do outro lado por um momento, e então sua voz voltou, mais suave desta vez, mais real. Daniel, eu sabia que você me ouviria, eu sabia que você me encontraria. Apenas preciso que você venha. Venha para o lugar onde costumávamos ir, à beira do rio. Por favor, filho. O rio. Passamos tantos finais de semana lá, quando eu era criança, pescando nas margens ao amanhecer, observando a água fluir lentamente. Eu podia quase vê-lo, sentir a grama fresca e orvalhada e a casca rugosa do velho carvalho, onde costumávamos nos sentar. Mas havia algo errado. Eu podia sentir, profundamente em meus ossos, uma estranheza que não pertencia à voz do meu pai. O rádio estalou novamente, sua voz desvanecendo, mudando entre tons familiares e algo mais frio, algo que não deveria estar lá. Desligue, murmurei para mim mesmo, tentando afastar minha mão do rádio. Mas a voz continuava me puxando memórias que eu não visitara há anos. Por favor, apenas venha ao rio, Daniel. Estou esperando por você. Eu preciso de você, filho. Minha mão pairava sobre o botão, minha mente girando. E então me lembrei da regra. Nunca responda ao seu rádio após 3h33 da manhã. Se ouvir vozes, desligue. Não ligue novamente até o amanhecer. Apertei a mandíbula, forçando-me a girar o botão, cortando a voz no meio da frase. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um peso pressionando sobre mim como uma força física. Eu permaneci ali, respirando forte. O único som era o leve zumbido do motor. A voz soara como ele, cada inflexão, cada hesitação, exatamente como eu lembrava. Mas eu sabia, no fundo, eu sabia, que o que eu ouvira naquele rádio não era ele. Era outra coisa, algo que o conhecia, algo que alcançou as profundezas da minha mente e puxou a única voz que poderia me quebrar. Termine meu turno em um estado de confusão, mal percebendo enquanto a primeira luz surgia no horizonte. Quando voltei para a delegacia, o chefe estava lá, esperando por mim junto à porta. Seus olhos estavam escuros e ocos, como um homem que viu coisas demais que desejava não ter visto. Não disse uma palavra. Ele simplesmente me deu um lento e compreensivo aceno e colocou a mão em meu ombro. Quando o turno terminou, dirigi direto para o cemitério. O sol da manhã projetava longas sombras sobre as sepulturas enquanto caminhava entre as fileiras, fazendo meu caminho até a simples lápide perto da parte de trás, marcada com o nome do meu pai. Ajoelhei-me, deixando um punhado de flores silvestres na grama, o ar frio da manhã arrepiando minha pele. Não sei o que ouvi na noite passada, murmurei, minha voz mal se elevando no silêncio. Mas eu sei que não era você. O vento sussurrou pelas árvores, as folhas murmurando enquanto caíam ao meu redor. Havia uma tranquilidade ali, um silêncio pacífico que eu não sentia desde o início do meu turno 3 dias atrás. O que quer que assombrasse aquelas noites, o que quer que vivesse nos cantos obscuros daquela cidade, não me havia seguido até ali. Fiquei ali por um tempo, ouvindo o silêncio, as memórias flutuando ao meu redor como espectros. E conforme o sol subia mais alto, senti uma estranha sensação de calma se estabelecer. Uma sensação de que talvez, apenas talvez, eu tivesse superado algo que estava destinado a me quebrar. Quando finalmente deixei o cemitério, não olhei para trás. As regras permaneceram comigo, no entanto. Um aviso, um lembrete de que algumas coisas neste mundo existem além da razão e que, às vezes, a sobrevivência depende de seguir regras que não conseguimos entender. Dirigi de volta à cidade e, ao passar pela delegacia, vi o chefe ali, observando-me passar com um olhar que dizia que ele entendia.